Eu ouvi dizer que teve uma eleição importante lá em Portugal, mas não entendi muito bem o que aconteceu. Me explica. Sim, essa eleição foi importante porque os eleitores de Portugal escolheram os legisladores do país, ou seja, deputadas e deputados. No total foram eleitos 230 deputados. Tá, mas e daí? O presidente de Portugal também foi eleito? Olha, Portugal é um país parlamentarista, o que quer dizer que quem governa é o primeiro-ministro e ele é escolhido pelos deputados e deputadas. Portugal até tem um presidente, mas ele não manda muito não. É um cargo mais simbólico, de equilíbrio dos poderes, enfim. Calma, então quer dizer que agora Portugal tem um primeiro-ministro? Tem, e vai ter um novo em breve. Ele deve ser o líder da Aliança Democrática, a coligação de centro-direita que teve mais votos na eleição. Esse líder se chama Luís Montenegro. Eles conseguiram eleger 79 deputados e ficaram na frente do partido que governava antes o país, o Partido Socialista, que elegeu 77 deputados. Tá, mas tem um negócio que eu não entendi ainda. Não foi a extrema-direita que ganhou a eleição? Ouvi falar de um tal de partido que chama Acaba, não é isso? Não, calma. O partido de extrema-direita se chama Chega. E eles passaram longe de ganhar a eleição, mas eles aumentaram muito de tamanho. Eles elegeram 48 deputados, o que é 18% do total, acredita? Mas é verdade, eles cresceram bastante desde a última eleição. Em 2022, eles elegeram 12 deputados, ou seja, eles quadruplicaram o número de deputados em apenas 2 anos. É bastante crescimento. E o que esse pessoal aí do Cansei quer? O que eles defendem? O nome é Chega. Eles querem limitar a imigração em Portugal, são contra o aborto, contra a chamada ideologia de gênero, a favor de privatizar serviços públicos, entre outras coisas. O líder do partido, que se chama André Ventura, chegou a dizer que se ele fosse eleito primeiro-ministro, ele iria impedir o Lula de entrar em Portugal. O discurso do Chega é bem parecido com o dos bolsonaristas aqui no Brasil, mas tem um componente xenófobo forte, ou seja, é contra os imigrantes e estrangeiros. Tem muito brasileiro morando lá em Portugal, né? Eles devem ter votado nos outros partidos, né? Afinal de contas, esse Chega aí é contra a imigração, não é isso? Olha, não é bem assim. Vários brasileiros que são eleitores em Portugal votaram no Chega, sabia disso? Aliás, teve até um brasileiro que se elegeu deputado por esse partido. Ele se chama Marcos Vinícius Teixeira Soares dos Santos e ele foi eleito pela região do Porto. Não por acaso ele recebeu parabéns do Eduardo Bolsonaro por ter sido eleito. Mas, por que o pessoal em Portugal fala tanto em imigração? Porque o país tem um número grande de imigrantes. 10% da população de Portugal é de imigrantes atualmente. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil essa porcentagem atualmente é de 0,47%. Não chega nem a 1%. E no começo do século XX, quando a gente teve uma onda de imigração muito forte no Brasil, a proporção de imigrantes era de 7%, bem menos que Portugal. Os brasileiros são uma parte importante dos imigrantes em Portugal. Eles são 40% dos imigrantes por lá, do total. Ah, então nós dominamos, né? Os brazucas são muito queridos, né, meu? Mais ou menos, viu? Os brasileiros também sofrem bastante xenofobia por lá. Teve um aumento de 505% nos casos de preconceito contra os brasileiros lá em Portugal. Esses dados são da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial Portuguesa. Tá, mas e agora? O que vai acontecer em Portugal? Agora, o partido que mais elegeu deputados, o Aliança Democrática, vai ter que fazer alianças com outros partidos para conseguir formar um governo, ou seja, para ter maioria e conseguir eleger o primeiro-ministro. Ai, que raiva, você complica tudo, meu. Mas ele não ganhou eleição, poxa vida, tem que negociar o quê? Que katsu? Sim, ele ficou em primeiro lugar na eleição, mas ele não teve a maioria dos deputados da Câmara Portuguesa. Lembra que são 230 deputados no total e a Aliança Democrática conseguiu 79? Pois é, 79 vagas. Agora o partido vai ter que negociar para conseguir essa maioria e comandar o país. Ou então ele vai ter que formar um governo de minoria, o que também existe lá em Portugal. Mas esse tipo de governo é considerado muito instável e pode acabar não durando muito tempo. Ou seja, é possível dizer que a estabilidade política de Portugal está bem ameaçada nesse momento. E os próximos meses, os próximos anos devem ser bem agitados por lá, viu, pessoal?